Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, das Semeadores. Estaremos agora iniciando um novo livro, o livro de Ruth, em sequência ao livro de Juízes. O livro de Ruth, primeiro capítulo, tem 22 versículos. Vai lá, apanha sua Bíblia, traga ela, faça uma leitura prévia. Nós vamos ver nesse livro de Ruth uma história de amor, uma história de paixão e uma história de grande fidelidade. A época é a dos juízes ainda, e o que surge nesse cenário de instabilidade dos filhos de Israel, sem rei e cada um fazendo o que achava bem certo, surge a história da semente messiânica. Aqui o narrador bíblico vai colocar a figura central de Juízes, que estava sendo preservada e guardada de Satanás, que também queria destruí-la. A Bíblia tem diversas narrativas, histórias sem fim, ensinamentos profundos, entrega da lei, aliança de Deus com o homem e muitos outros assuntos importantes e interessantes para formar nossa cultura e termos mais conhecimento de Deus. No entanto, o ponto vital dela é quando ela fala da semente messiânica, que estamos seguindo e perseguindo desde Gênesis e que irá culminar em Cristo Jesus. São ao todo 77 gerações, e aqui na época de Juízes o livro de Ruth, trazendo à tona o verdadeiro sentido de toda a história bíblica. A semente está aqui com uma moabita. Vamos com calma, vendo cada detalhe dessa linda história, também, como dissemos, de amor, de paixão e de grande fidelidade. Não se sabe quem é o autor desse livro. A tradição rabínica aponta como autor o profeta Samuel, que também teria escrito Juízes 1 e 1 e 2 Samuel, mas nada podemos afirmar disso. Outros há que afirmam que Ruth foi escrita durante o período do reinado de Davi, principalmente por causa de Ruth 4, 17 e 22. Veremos quando chegarmos lá no capítulo 4. Estamos no capítulo 1. O propósito de Ruth, conforme estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, é demonstrar a legitimidade do reinado de Davi, apesar de sua ancestral moabita Ruth. Eu, no entanto, vejo algo maior do que isso, pois a Bíblia é o registro de todas as coisas que estão relacionadas à semente messiânica que estava por vir. O livro irá registrar Ruth como uma mulher virtuosa e como uma verdadeira convertida, que passou a fazer parte de Israel pela providência divina e da prática legal do casamento levirato. Além disso, Deus a aprovará ao lhe conceder a sua bênção. Suas verdades fundamentais são a providência de Deus, algumas vezes é severa, mas ela sempre opera para o bem do seu povo, que o amor e a devoção familiar, que são orientados pela lei de Deus, trazem alegria e felicidade, e que a família de Davi foi nobre, linhagem real, escolhida por Deus. Ao legitimar Davi, um dos propósitos desse livro de Ruth, um deles, este livro está legitimando a semente messiânica e naturalmente a Cristo como o grande Messias. Jesus obteve o trono de Israel porque era filho totalmente fiel de Davi. Marcos 10, 47, Atos 2, 22 a 36, Romanos 1, de 2 a 4. Na genealogia de Mateus e Lucas, podemos ter a certeza da afirmação do Novo Testamento, de que o Messias Jesus inaugurou o reinado de Davi em seu ministério na terra. Conforme a Bíblia que estamos estudando, a Bíblia de Estudo de Genebra, hoje ele reina e hoje expande o seu reinado e um dia retornará para trazer o domínio mundial para a linhagem de Davi. Amós 9:11, Atos 15, 14 e 19. A inclusão de Ruth, uma gentia, antecipa a expansão do reino de Deus aos gentios durante o período do Novo Testamento. E Ruth, ao exibir uma fé como a de Abraão e ao deixar seus pais e parentes para viajar sob os cuidados do Senhor para uma terra estrangeira,
encontrou a bênção prometida para todas as nações na descendência de Abraão. Assim como ela se tornou parte de Israel, gentios e judeus estão agora reconciliados com Deus num só corpo, por meio da sua união com Cristo Jesus. Efésios 2, 16, 3, 6. O retrato ideal de Boaz, o resgatador de Ruth, fornece a consistência à declaração do Novo Testamento de que a igreja é a noiva de Cristo. Podemos dividir o livro de Ruth em 6 partes. Ele tem 4 capítulos, mas vamos dividir em 6 partes, seguindo a proposta da Bíblia de Estudo de Genebra. Veremos a amargura e o vazio de Noemi, capítulo 1. Ruth descobre seu resgatador, capítulo 2. Boaz promete a Ruth um resgatador, no capítulo 3. Boaz se torna o resgatador de Ruth, no capítulo 4. A bênção de Noemi, no capítulo 4. A parte 5. E a parte 6, apêndice genealógico, no próprio capítulo 4, dos versos 18 a 22. Noemi, vejamos então a primeira parte. A amargura e o vazio de Noemi, que está aí nos 22 versículos do capítulo 1. Noemi não estava na terra prometida. Pelo contrário, estava seguindo seu marido, que foi buscar pão longe de Belém de Judá, onde vivia, e foi morar na terra de Moabe. Os moabitas eram parentes próximos de Israel por meio de Ló, Gênesis 19, 37, e várias vezes ocuparam partes da Transjordânia Central, a qual tinha sido protegida por Deus da invasão dos israelitas conquistadores. Deuteronômio 2:9. Ao longo da história, eles serão subjugados por Saul, por Davi. No entanto, houve tempos de parceria, quando, por exemplo, Davi precisou refugiar-se, ou refugiar seus pais da perseguição de Saul. Elimeleque, com sua família, foi um desses que buscou refúgio em Moabe por causa da fome. O curioso é que Belém significa a casa de pão, a casa do mantimento, a casa do sustento. E eles estavam indo buscar alimento noutro lugar. Deixaram, pois, a casa de pão para procurarem por pão na terra estrangeira de Moabe. E assim, de repente, morre Elimeleque, e nada se diz da sua morte. Simplesmente morreu. Seus filhos se casam com moças moabitas, não era proibido. Deuteronômio 22, 23, de 3 a 6. Aí apenas restringe a participação dos homens moabitas no templo. Mas isso era o que provavelmente aconteceria, e aconteceu. Cada um de seus 2 filhos se casam com moabitas. 10 anos após a morte de Elimeleque, morre também seus 2 filhos. E Noemi, significado ditosa, fica viúva. Ela estava já de idade e agora com 2 noras, sem filhos. O que fazer? Resolveu ela voltar para a terra de seus pais, a fim de terminar seus dias por lá. Despede-se das suas noras e as libera para irem, para que elas toquem suas vidas. No entanto, uma delas, Ruth, se afeiçoa muito a Noemi e ao Deus de Noemi, e faz uma escolha que irá mudar a sua vida para sempre. Noemi ainda tentou dissuadi-la. Não me siga. Mas ela estava mesmo resolvida a seguir sua sogra. E assim voltaram as duas, sem heranças, sem dinheiro, sem bens. Voltaram para Belém. O caso de Ruth é muito interessante. Essa menina era mesmo uma mulher de fé e de coragem. Ao ouvir a sua sogra lhe contar as suas histórias e a história do seu povo por Deus, se afeiçoou de tal maneira que arriscou tudo o que tinha por causa da sua fé. Ela ainda devia ser bonita, vistosa e com um futuro que poderia ser construído em Moabe, mas preferiu seguir o caminho da fé, crendo no Deus invisível de Israel. O fato é que Deus já a tinha chamado, e nela tinha gerado a fé salvadora. E mais do que isso, sabemos,
tinha Deus escolhido ela para ser a transportadora da semente messiânica. Como Abraão, partiu para uma terra sem saber de nada. Apenas confiando em Deus e nas palavras que ouvira Noemi falar. Na verdade, para que os fatos fiquem bem esclarecidos, Noemi tinha primeiro decidido a voltar para Judá, levando as suas 2 noras, e no caminho foi que mudou de ideia e resolveu deixar as duas escolherem seu próprio caminho. Ela mesma, Noemi, estava de fato disposta a voltar sozinha. No entanto, agora ambas estavam viajando de volta para Judá, Noemi e Ruth. Orfa escolheu Moabe e retornou dali para sua própria terra. Noemi deixou claro para Ruth que seria difícil e ela não saberia como resolver o seu caso, uma vez que não poderia mais gerar filhos, e ainda que os gerasse, demoraria muito para tomarem seus papéis de resgatadores. Ruth seguiu Noemi sem interesse algum, apenas confiando na providência divina. E ela tinha fé para isso. Elas, sem maridos, ficariam sem o provedor da família ou o protetor legal. Fica evidente que Ruth se converteu totalmente à fé de Israel. Dedicadamente ela viajou para Judá com Noemi, que enfrentava a amargura e também enfrentava a solidão. O discurso de Noemi e sua visão das coisas era muito pessimista, como se percebe em seu desabafo de que partira cheia e estava voltando vazia. Na realidade, ela perdeu o marido e também perdeu seus 2 filhos. Isso afetou muito ela. Ela parece um pouco revoltada com a sua sorte, embora tenha uma noção fantástica. Noemi tem uma noção fantástica da soberania de Deus. É incrível isso. Para o propósito da história, era crucial que Ruth fosse identificada e lembrada como estrangeira. Verso 4. Também, capítulo 2, verso 2, 6, verso 21, no capítulo 4, verso 5, 10, em especial 2, 10. Elas chegaram em Belém no princípio da cega da cevada, onde a história tomará uma guinada incrível. Então, meus queridos, nós acabamos de ver o capítulo 1 do livro de Ruth. Essa história interessante, essa história muito, muito, muito interessante de Ruth. E agora é uma história de amor, como já falamos, né? De paixão e fidelidade. Nós estamos então no livro de Ruth, na parte 2 desse que nós resolvemos juntar Juízes com Ruth, que tudo ocorre na época de Juízes. E nós estamos vendo aqui a parte 2, que é a legitimidade ao reinado de Davi, a sustentação da sua legitimidade nesse livro de Ruth. Vimos então o 1º capítulo, amanhã estaremos aqui com o 2º capítulo. Aguardamos vocês aqui novamente para estarem conosco e assim dar continuidade. Nosso propósito é ir adiante nesse desafio até chegarmos ao livro de Apocalipse. Amanhã, no capítulo 2, veremos Ruth, mulher de Deus, descobre seu resgatador. Bacana. Fique conosco, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, e acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.